No contexto do estudo social, existe um ponto que se estuda a formação do Estado, o porquê ele existe, como que ele existe, para que ele existe. São perguntas básicas que se afloram quando se estuda a formação do Estado. Antes da formação do Estado, vivia-se no estado de natureza. Esse estado de natureza, a liberdade era absoluta. Todos podiam tudo. Tudo era de todos. Nesse contexto, nada era de ninguém. O que acontece? Existia muita insegurança nas relações sociais. Então, esse grupamento que vivia em liberdade absoluta se reúne para diminuir a liberdade e assim formar um Estado. E o Estado regula as relações sociais para que assim haja a segurança social. Bom, como que um Estado se forma? Ele se forma a partir do poder constituinte. O poder constituinte, ele se subdivide em dois, o originário e o derivado. O originário tem duas subdivisões, as quais são o histórico e o revolucionário. O histórico é um estado que se forma a partir das relações consuetudinárias. Não se tem uma data específica para declarar que a partir daquela data se formou o estado. Esse grupamento se reúne e pelas relações que se decorrem no tempo, há uma relação de identidade entre esse grupamento e ali se tem a formação do Estado. Um exemplo disso é a formação da Inglaterra. Lá, atualmente, uma monarquia parlamentarista, não se tem uma data específica dizendo quando que se formou esse Estado. Mas, de longos anos, o Estado da Inglaterra já existe. Contudo, sem uma data específica declarando que a partir daquele momento se formou o Estado. Do outro lado, existe o poder constituinte revolucionário. Exemplo bem característico disso é a formação do Estado brasileiro em 1889, com a Revolução, quando se tirou a monarquia e se instituiu a república. Importante característica no poder constituinte originário revolucionário é que esse poder ele é ilimitado. Não existe limites jurídicos para a formação desse Estado. O que se tinha antes da República, a monarquia, todos os bens eram do imperador. Com a formação da República, ou aliás, o Estado brasileiro, o que era de propriedade do rei se tornou público, aliás, de propriedade do Estado. Grande característica é a ruptura jurídica que há entre um e o outro, sem limitação. Por outro lado, o poder constituinte derivado, ele é chamado assim porque ele deriva do poder constituinte originário. A diferença característica entre os dois é que o poder constituinte derivado já tem uma limitação no seu exercício, o qual é, por exemplo, as limitações colocadas pelo poder constituinte originário. O derivado, ele se subdivide em três, os quais são o reformador, o decorrente e o revisor.
O reformador, por exemplo, na nossa Constituição de 1988, é o processo legislativo das emendas constitucionais. Esse é um exemplo característico de poder constituinte derivado reformador. O objetivo desse vídeo não é adentrar específica e esmiuçado no assunto do processo legislativo, mas sim demonstrar que a Constituição pode ser alterada mediante processo legislativo específico, tal como o processo legislativo que altera as normas constitucionais, dizendo que a Constituição ela não é imutável, ou o poder constituinte originário é imutável, né? Bom, depois do reformador nós temos o decorrente. O que é o poder constituinte derivado decorrente? É o poder que autoriza os Estados-membros a se autoconstituir, legislar e se regular administrativamente. A Constituição autoriza a formação dos Estados-membros. Com isso, eles têm autonomia financeira, legislativa e administrativa para se regular. Com isso, criando as constituições estaduais, diferente dos municípios, que não criam constituições, e sim leis orgânicas. Bom, depois disso, nós temos o poder constituinte derivado revisor. No Brasil, existe uma única hipótese, que foi a do artigo 3º da ADCT, que instituiu quando o poder constituinte originário, na formação da Constituição, declarou que poderia haver a atualização da Constituição alguns anos depois, né? Só que seguindo uma característica específica, que por reunião unicameral, isso significa que nessa Assembleia existia a formação conjunta dos senadores e dos deputados federais, para que, por maioria absoluta, houvesse a atualização da Constituição. Aí a pessoa pode criar uma dúvida. Tá, mas a diferença entre poder constituinte derivado reformador e o revisor? Bom, conforme colocado as características dos dois, o primeiro, reformador, ele segue um processo legislativo diferenciado. Por exemplo, para se ter a emenda constitucional, precisa o projeto de lei ter aprovação de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, votado 2 vezes pelas casas, para se ter a mudança constitucional. Já o revisor não precisa seguir esse procedimento legislativo, porque eles, reunidos conjuntamente e de forma absoluta, que é diferente dos 3/5, podiam atualizar. Outra diferença é que no reformador isso pode acontecer sequencialmente, só não podendo alterar
os princípios fundamentais da República, ou princípios sensíveis. E o revisor teria alguns assuntos delimitados para se tratar. Bom, finalizando esse vídeo, o poder constituinte, ele tem o originário, o derivado, sendo o originário dividido em histórico e revolucionário, e o derivado dividindo-se em reformador, decorrente e revisor. Muito obrigado.